Fala, meus considerados. Professor Wesley na área, espero que vocês estejam muitíssimo bem. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é um tema assim, desses temas nebulosos da história. É um tema que a gente precisa ter muito carinho, muita atenção com ele. Por isso, nós vamos hoje direto ao ponto. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre fascismo, sobre nazismo, sobre regimes totalitários. E aí, antes de eu abrir aqui a nossa teleapostila, eu quero contextualizar você, para você entender de onde surgem esses movimentos, de onde surgem esses movimentos. Então, a gente não pode desassociar o surgimento desses totalitarismos da condição do pós-Primeira Guerra. Então, entendeu? A Primeira Guerra Mundial ela acaba de maneira que ela não põe um fim em várias questões, pelo contrário. A Primeira Guerra Mundial, o fim da Primeira Guerra Mundial, ela levanta várias questões para que a Europa pudesse resolver. Por exemplo, ela culpa a Alemanha pela guerra. Então, o Tratado de Versalhes estabelece que a grande culpada da Primeira Guerra Mundial vai ser a Alemanha, e a Alemanha recebe duras punições. Você tem isso lá na aula de Primeira Guerra Mundial. Então, o Tratado de Versalhes cria na Alemanha uma condição de um revanchismo muito grande. Além disso, as punições impostas à Alemanha levam os alemães a uma condição econômica muito difícil. Então, a Europa vive uma condição econômica muito difícil. Além disso, eu tenho também a Itália muito ressentida dos rumos que a Europa levou depois da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Você se lembra que na Primeira Guerra Mundial a Itália entra do lado da Alemanha, da Áustria, ali, né, do Império Austríaco, e em menos de 2 anos de guerra ela troca de lado. E a motivação que levou a Itália a trocar de lado foi a promessa da Inglaterra de que eles levariam territórios ao final da Primeira Guerra Mundial. Promessa essa que não é cumprida. Então, essa promessa não é cumprida. Além disso, eu tenho uma Europa um tanto quanto ressentida, porque no final da Primeira Guerra Mundial, apesar de França e Inglaterra se considerarem as grandes vencedoras, na verdade, quem é o grande vencedor desse pacote todo são os Estados Unidos da América. Né? A nação que sai como grande detentora de uma vitória econômica são os Estados Unidos. Saem como grandes credores do mundo. Associado a isso, eu tenho um crescimento do comunismo intenso. Por quê? Porque depois da Revolução Russa, que acontece em 1917, e aí depois daquela guerra civil que tem na Rússia, né, entre o Exército Branco e o Exército Vermelho, o Lenin instala na União Soviética um programa que chama NEP, Novo Programa Econômico, Nova Política Econômica. E essa nova política econômica implanta alguns aspectos do capitalismo e logo depois da morte do Lenin, o Stalin, que vai assumir o poder, instala lá um negócio chamado planos quinquenais, que também você tem lá na nossa aula de Revolução Russa, e esses planos quinquenais fazem com que a economia soviética cresça a passos largos. E já havia um certo isolamento da União Soviética em relação ao resto do mundo. Então, a perspectiva que se tinha era que o comunismo estava dando muito certo. Então, esse ideal comunista começa a crescer. Os partidos comunistas, os partidos socialistas começam a se multiplicar na Europa. E esse crescimento do socialismo assusta uma parcela da população, sobretudo uma parcela da população de classe média, burguesa, aquela burguesia industrial, que tem ali um certo poder econômico, essa parcela acaba se amedrontando com esse avanço do socialismo, com medo de perder direitos, com medo de perder as suas propriedades, com medo que houvesse um avanço expressivo dessas ideias socialistas. Quando a gente chega em 1929, a gente tem uma crise muito severa do capitalismo, que é a crise de 29, que também você já teve uma aula aqui comigo, tá aí, você vai lá e assiste. E nessa crise de 29, a gente tem colocado em xeque, ou seja, nós vamos ter uma preocupação, nós vamos ter aqui uma dúvida muito grande sobre aquele sistema liberal, democrata, capitalista. Portanto, que o New Deal é a famosa intervenção do Estado na economia, ou seja, nós teremos agora um liberalismo estatal, né?
a economia americana vai ser salva pela intervenção do Estado. E após isso, nós temos aí uma crise instalada do liberalismo. Será que essas ideias liberais são realmente, podem ser aplicadas, devem ser aplicadas? E nesse vácuo de poder, nesse vácuo de revanchismos, de revolta pelo que não foi conquistado, não foi alcançado, tanto pela Itália quanto pela Alemanha, surge aqui, então, esse ideal, esse viés, que é o fascismo, que é uma doutrina que caminha nesse limbo que ficou entre as duas ideologias. De um lado, o socialismo, que defendia um Estado forte, mas um Estado que não permitia a propriedade privada, e do outro, uma democracia liberal que tendia a achar que o Estado não deveria ter intervenção nenhuma. Então, surge uma ideologia, um ideal de que a democracia é fraca, porque na democracia as ações, as decisões que precisam ser tomadas demandam de um grande colegiado, então a gente tem que aprovar no parlamento, e a democracia não permitiu os avanços necessários, e o socialismo não era uma ideologia que favorecia aquelas classes dominantes, ou mesmo essa classe média, média baixa, média, essa classe média urbana e industrial, que via no socialismo uma grande ameaça aos seus bens. É nesse panorama que surge tanto o fascismo italiano quanto o nazismo alemão. Ok? Então, dito isso, feita essa introdução, essa memorável introdução, nós vamos agora falar um pouquinho sobre as características do fascismo. Então, de uma maneira geral, nesse primeiro momento, eu quero colocar para você aqui quais são as características gerais. Então, os movimentos totalitários da Europa, nesse momento aqui do período entre guerras, início do século XX, tem essas características em comum. Então, a primeira característica é a ideia do totalitarismo. E eu gostei muito dessa introdução que fizeram aí na nossa apostila, sobretudo dessa fala aqui, que fica marcada, que era uma fala que expressava bem qual era a ideia que os fascistas tinham desse totalitarismo. Olha a frase. Um dos lemas do fascismo era: tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Ou seja, ser um governo totalitário, ele é mais do que ser um governo autoritário. Isso quer dizer o seguinte: todo governo totalitário, ele é autoritário, mas nem todo governo autoritário é totalitário. A principal característica de um governo totalitário é que ele tenta controlar, ou seja, o Estado está presente em todas as áreas da vida do indivíduo. Então, o indivíduo ele é quase que anulado nesse Estado. Então, por exemplo, no governo autoritário, tende a haver um controle dos espaços públicos. Então, os espaços públicos são controlados. O que é espaço público? A rua, a praça, o campo de futebol, a torcida. Mas os espaços privados são preservados, ou seja, há uma liberdade individual. O indivíduo tem um espaço seu próprio, onde ele pode desenvolver e expressar a sua individualidade, as suas ideias. No governo autoritário, a gente tem essa liberdade. Nos governos totalitários, a igreja é controlada pelo Estado, a casa é controlada pelo Estado, a família é controlada pelo Estado. Ou seja, não há uma ideia de individualidade. Portanto, que o símbolo do fascismo, está na sua apostila também, está aqui, ó, é um fátio romano. A ideia que o fátio passa é essa ideia, ou seja, o indivíduo sozinho, ele é frágil. Mas quando eu uso um monte de indivíduos, ou seja, quando eu uno um monte de varetas, ninguém consegue quebrar elas. Então é essa ideia de que não é o Estado que está aqui para proteger o indivíduo, é o indivíduo que tem que se doar pelo Estado. Então, uma das características dos sistemas fascistas é o totalitarismo. Segunda característica é o nacionalismo. E aqui eu gosto de dizer sempre
que é um nacionalismo exagerado, é um nacionalismo exacerbado. Ou seja, a nação ela passa a ocupar um lugar quase de adoração. A nação ela passa a ser o objetivo principal. Eu faço parte da nação, ou seja, há uma anulação da característica individual. Os símbolos serão valorizados de maneira fervorosa. Nós teremos aqui uma compreensão de que os indivíduos que não fazem parte dessa nação, desse nosso povo, esse indivíduo ele é pior do que a gente. Então você percebe que o totalitarismo e o nacionalismo eles meio que andam juntos. Por quê? Porque num Estado totalitário, você percebe que as coisas começam a se confundir. Então eu tenho o Estado e o governo. Então preste atenção. Estado e governo. Você entende que o Estado e o governo são duas coisas diferentes? O Estado é toda essa estrutura que a gente tem que administra a nossa nação. O governo ele pode mudar. Então, por exemplo, no Brasil, nós temos o Estado brasileiro e nós podemos ter vários governos. Então, entra o presidente, sai, entra outro e assim por diante. Ou seja, o governo muda, mas o Estado permanece. Num Estado totalitário e nacionalista, a identidade da nação ela se mistura com essa identidade do governo. Então, o governo e o Estado começam a andar juntos. E aí, esse governo vai ter uma cara, esse governo vai ter uma figura que eu represento, que é um líder. Então, no sistema fascista, normalmente eu tenho um culto a um líder. Esse líder é o governo é o Estado, e o Estado toma conta de tudo. O Estado está acima do indivíduo. Então, esse Estado é aquele que representa a nação. Percebe? Olha essa linha que eu acabei de fazer com você. Num Estado fascista, num Estado totalitário, num estilo de governo desse, eu tenho uma linha que acompanha. Então, eu tenho o líder é o governo, porque esses caras são antidemocratas, então não há outro partido, não há outra filiação política, então só há um partido. Então, esse partido escolhe um líder, o líder é o governo, porque ele é um enviado, porque ele é um messias, porque ele é um cara diferente dos outros. Esse governo é o Estado e esse Estado é a nação. Então é quase como se eu depositasse sobre o indivíduo só a esperança de toda uma nação. E como é que eu vou conseguir isso? Eu vou conseguir isso através da força. Então, nós teremos um militarismo muito forte. Um militarismo que busca subjugar as nações que estão ao redor, já que nós nos achamos melhores que os outros através do nacionalismo. Então, eu preciso de um militarismo que me dê condição de bater nesses caras que estão em volta, esses caras que a gente vai dominar eles, esse desejo que eu tenho de dominar esses caras. O Hitler, inclusive, vai chamar isso de espaço vital, que o povo alemão tinha o direito de tomar outros territórios, porque eles tinham o direito a um espaço vital para que o povo alemão se desenvolvesse. Eles terão uma repressão muito grande interna. Então, todos os caras, todos os grupos que se opõem de alguma forma, e você percebe que se opor é o seguinte, discordar é se opor, falar mal do líder é se opor. Então, qualquer indivíduo que se opõe ao líder, ele imediatamente é considerado traidor da nação, porque o líder é o partido é o governo é o Estado e o Estado é a nação. Então, ir contra aquele líder é ser traidor. Ir contra aquele líder é trair a pátria, trair a nação, trair o Estado. Saca? Então, eu preciso agora então de uma força militar muito grande. E um culto muito importante à força física, à beleza, aos músculos, à musculatura. Há uma celebração a esse projeto, a esse ideal físico, daquela figura perfeita, daquele homem perfeito. Aí, na sua tela, você tem os três principais líderes aí dos movimentos fascistas da Europa. Adolf Hitler aí acima, líder do nazismo. Francisco Franco, líder do franquismo na Espanha. E Benito Mussolini, líder do fascismo na Itália. Então vamos dar uma olhadinha agora, primeiro, como é que o fascismo ascendeu na Itália. Aquelas condições que nós falamos agora, que há pouco tempo, na introdução eu falei para vocês, dificuldades do pós-guerra afetavam os camponeses e operários de classe média,
A Tríplice Entente não havia entregado os territórios italianos que a Inglaterra tinha protegido. O país estava dividido, de um lado, as Ligas Vermelhas, de inspiração comunista, tentavam incitar as camadas descontentes aí da população a fazer uma revolução, e de outros, camisas negras, como eram chamados adeptos do fascismo, que se vestiam de preto, recebiam apoio dos latifundiários, dos capitalistas, e propunham um governo forte e autoritário para superar a crise. Então, percebe que a Itália, muito recente, pós-Primeira Guerra, já em 1922, enfrenta aquela dicotomia, nossa, que palavra bonita, dicotomia, enfrenta essa divisão entre esses dois grupos. Em 1922, a Itália, que era uma monarquia parlamentar, acabam votando no partido fascista, no Fascio de Combate, Fátio, ou Feixe de Combate, que é o partido fascista, que vai cooptar milhares de pessoas. Então, muito pressionado, o rei italiano acaba colocando o líder desse partido, o Benito Mussolini, como primeiro-ministro. Então, se era uma monarquia parlamentar, Mussolini agora ascende ao poder e se torna uma figura proeminente. É ele que governa a Itália de verdade agora. Entre 22 e 24, o Mussolini vai governar dentro das regras constitucionais. Em 24, o rei Dom Emanuel morre, né? Vítor Emanuel morre, e aí o Mussolini dá um golpe com o apoio dessa galera aí dos camisas negras, e aí ele toma o poder em 1924. A partir de 1924, ele fecha o parlamento italiano, promove ali uma perseguição muito dura aos opositores políticos, fecha todos os partidos que não são, a não ser o partido fascista, ou seja, passa a haver agora que um unipartidarismo, se passa a governar por decretos. Então, o que o Mussolini determinava era lei, ele fazia lei, não existe uma constituição a ser respeitada, e agora, então, a gente tem um sistema totalitário, uma ditadura totalitária instalada na Itália. O Mussolini passa a ser chamado de Duce, Duce, se instala agora uma eficientíssima estrutura de propaganda para elevar a condição do Mussolini de herói, a uma figura quase mítica no meio da sociedade italiana. Então, a intervenção nos jornais, a intervenção no rádio, a intervenção nos livros escolares, há um sistema de controle da propaganda para que a opinião pública pudesse se adequar a esses novos tempos e à realidade que era colocada agora. Então, essa é a ideia. Portanto, que existem dois momentos que são muito marcantes. O primeiro é um tratado que Mussolini faz, que chama Tratado de Latrão. A Itália, durante o seu processo de unificação, acabou tomando territórios da Igreja Católica. E a Igreja Católica vinha num processo de conflito com os governos italianos desde a sua unificação, lá no século XIX. O Mussolini faz um acordo com a Igreja e devolve alguns territórios para a Igreja, dentre eles o Vaticano, e aí vai ser celebrado um tratado que chama Tratado de Latrão, que dá e concede à Igreja Católica um território que hoje é o Vaticano. Foi durante o governo do Mussolini. Na sua apostila, inclusive, tem aí uma oração inspirada no Credo, que é uma oração da Igreja Católica, que passa a ser ensinada para as crianças entre 8 e 14 anos. Então, você percebe que Mussolini sobe ao poder em 22, se torna o Duce em 24, e durante praticamente 16 a 20 anos, nós temos essa juventude italiana sendo forjada sob essa instrução do fascismo.
Então, olha o que diz aí, ó. Eu criei em Roma, a eterna mãe do meu país, e na Itália, sua filha mais velha. Percebe? Esse resgate do passado, né? Ou seja, Roma foi muito grande, então agora nós vamos resgatar essa glória de Roma. Nós vamos resgatar esse passado glorioso. Né? Então, a Itália é a filha mais velha, que nasceu de seu ventre sagrado pela graça de Deus, que sofreu bárbaras invasões, foi crucificada e enterrada, que desceu para o túmulo e ergueu-se da morte no século XIX, que se ergueu para a glória em 18 e 22, e está sentada ao lado direito de sua mãe Roma, que por essa razão deverá vir julgar aos vivos e os mortos. Eu creio no gênio de Mussolini, no nosso pai, o fascismo, na comunhão dos mártires, na conversão dos italianos e na ressurreição do Império. Saca? Então, você percebe que é um culto, assim, praticamente religioso, né? Então, o Mussolini, no poder, ele vai promover uma intervenção estatal muito forte e a economia italiana gradativamente vai se recuperando. Então, há uma condução para que a economia italiana se recupere. E esse projeto fascista vai ter muito sucesso. O sucesso é um sucesso muito imediato. Então tá aí, ó, depois da crise de 29, o Duce passou a intervir mais diretamente na economia, implantou um grande projeto de construção de obras públicas para gerar emprego. A indústria bélica, que é a arma, tá? A indústria bélica é a arma, foi incentivada, além de empregar muitas pessoas, preparava a Itália para o conflito com os traidores da Primeira Guerra. Os jovens passaram a ser treinados para a guerra e para a campanha de expansão territorial, ok? Então, você percebe que, copiando um pouco daquilo que os Estados Unidos fez, lá no New Deal, né, a intervenção estatal, a Itália faz o mesmo, ok? Nós, então, fechamos aqui esse conteúdo da Itália. Vou fazer com vocês uma aula 2 sobre esse assunto e a gente vai falar sobre o nazismo na Alemanha. Aguardo você na próxima aula. Um beijinho para você. Feliz Natal, próspero Ano Novo e que seus sonhos se realizem. Tchau, tchau, moçada.